Venceu, mas sem alcançar a maioria absoluta por uma unha negra, ficou a 334 votos, vai ter de disputar uma segunda volta, a primeira segunda volta na história das diretas do PSD. 2.534 votos mais do que Luís Montenegro, o mais direto adversário. Rui Rio, 62 anos, está no microfone à minha frente. O que é que o surpreendeu mais nestas diretas de sábado? Ficar a um passo da maioria absoluta, ter de haver uma segunda volta, a distância do seu mais direto adversário, Luís Montenegro, ou os quase 10% de Miguel Pinto Luz? Olá, bom dia. Não houve nada que me tivesse surpreendido, até devo-lhe dizer que bate certinho com aquilo que eu dizia quando as pessoas me perguntavam, está a correr bem, não é? Ganha ou perde? Eu dizia, eu acho que consigo ganhar à primeira, é possível. Mas é difícil. Eu sabia que estava ali à E, portanto, se nós traduzirmos em números, eu acho que posso ganhar à primeira, mas é difícil. Está certinho, traduzido em números, dá uma diferença pequenina para cima ou para baixo dos 50%, não é? Luís Montenegro teve um desastre eleitoral ou um resultado jeitoso? Obviamente que as coisas não podem, são diferentes, não podem ser comparadas assim, como está a dizer. Isso foi feito na brincadeira, como resposta ao facto de andarem a dizer que nós, em 6 de outubro, tivemos uma derrota brutal, uma coisa de todo tamanho, o que efetivamente não se pode ler dessa maneira. Só para situar quem não sabe, o senhor publicou ontem à tarde um Twitter com uma anedota do Zequinha adaptada aos resultados das diretas, e eu vou rapidamente contar essa anedota, perguntar à professora qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um desastre jeitoso. Resposta do Zequinha, a resposta do Zequinha, 0,4%, porque em outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD e eles acharam que houve um desastre, e agora perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso. Exatamente. A confiança é assim tão grande para se dar ao luxo de zombar do seu adversário? Não, isso não é zombar, por amor de Deus, isso é utilizar a ironia, é uma resposta até, eu gosto mais de uma resposta com em tom de brincadeira do que uma resposta de quem está enraivecido, de quem se vinga. Uma resposta de quem se vinga era chegar assim, eu quando tive 8,5 foi uma derrota de todo tamanho, agora tiveste 8,1, isto é uma coisa mais ou menos. Quem mostra que está nervoso, irritado. Uma certa arrogância, um certo desdém. Aliás, gosto sempre de levar a vida mais assim, mais na brincadeira e mais com humor. Acho que até eu sou um apreciador do humor, devo-lhe dizer. Acho que tenho algum. E, portanto, naturalmente, isso é essa resposta com humor, com elegância, relativamente a uma coisa que me foram fazendo e que não é muito correta, quer dizer, que o PSD em outubro, olhando para os números friamente, teve uma derrota de todo tamanho. Eu queria saber quem é que vinha cá fazer melhor e, particularmente, quem é que vinha fazer melhor depois de 2 anos sempre a massacrarem a liderança, sempre a massacrarem a direção nacional, com tentativas de golpe de Estado. Não é tentativas, golpe de Estado entre aspas, no sentido figurado, falhado e não sei o quê. Com todo esse enquadramento, como é que se consegue levar um partido a eleições e, mesmo assim, ficar apenas tirar a maioria absoluta ao PS, que era o que eles queriam, ficaram muito longe disso, e ficar apenas 8,5% do Partido Socialista. Mas reconhece que este estilo... Não é assim tanto quanto isso. Repare que, na prática, troca 4% e a coisa está empatada, não é? Praticamente. Mas reconhece que este estilo é, no mínimo, desconcertante. Ou seja, numa semana onde não se podem cometer erros, uma anedota publicada nas redes sociais é a melhor forma de convencer o 0,5% que lhe falta? Não encaro isso como uma coisa tática, não, encaro isso como uma brincadeira, não é uma coisa tática. Olha, vou escrever isto porque isto dá votos ou tira votos. Mas, ouça, a maior parte das pessoas estão formatadas de uma maneira. A maior parte das pessoas, deixa-me dizer uma coisa, já disse isto muitas vezes, não há meio de perceber. A maior parte das pessoas está formatada de uma maneira muito diferente da minha. Eu estou aqui porque tenho a minha disponibilidade para servir o país por intermédio do PSD. No fundo, é isto. Pronto. Tenho aqui a minha disponibilidade. Não está aqui a minha carreira, a minha ambição, e tenho de ganhar, e os outros têm de perder. Não. Eu estou aqui para servir. Se a maioria das pessoas, neste caso são os militantes do PSD, entendem que isso é útil ao país e ao partido, eu estou disponível. Se entendem que não é útil,
também estou disponível para não estar, mas com a maior das tranquilidades. E é isto que custa a ver. As pessoas entram nisto, com uma coisa de vida ou de morte, e é a vida deles, e tem de ser... Calma. Agora vamos ter uma segunda volta. Tudo leva a crer que eu ganho, tudo bem. Se eu ganhar, está tudo bem. E se eu perder? Também está bem. Nossa, tem de perceber as coisas assim. Está a compreender? Não espera, portanto, uma resposta de Luís Montenegro. Estou aqui a pôr-me à disposição para cumprir a minha obrigação. Lá está, tal coisa. Meti-me na vida pública, fui de passo em passo e, de repente, também queriam que eu me candidatasse ao PSD e, portanto, eu tinha de me candidatar. Quiseram, aliás, muitas vezes e eu não fui, com argumentos reais e, pronto, queria cumprir o meu mandato na Câmara do Porto até ao fim e acho que é assim que deve ser. Este mandato também fizeram tudo porque também o cumpri até ao fim. É assim que deve ser, só por manifesta impossibilidade e, portanto, é isto que é a postura com que eu estou. Portanto, não dramatizem tudo isso. Não vejam em tudo uma tática e não sei o quê. É um momento de descontração. Esse é um momento de descontração, como outros também serão. Não espera, portanto, resposta de Luís Montenegro. É essa a sua provocação? Não sei, pode querer dizer que efetivamente é assim. Em 6 de outubro, 8h30 é uma desgraça e em quantos? Em 10 de janeiro, 11 ou lá quanto é, 8 não é. Pronto, olha, o que é que está em causa nestas eleições dentro do PSD? O que é que está em causa nestas eleições? O que é que o distingue de Luís Montenegro? Bom, eu reparo, exatamente, até pegando no Twitter, como pode dizer, eu não faço uma campanha agressiva a atacar os outros. Aliás, dentro do meu partido, não é? Mas o que é que muitas está em causa das críticas dentro do meu partido, muitas das críticas fazem, é justamente de eu não ter aquela agressividade que queriam. No entanto, depois quando eu ponho uma pequena brincadeira, ficam todos exaltados. Enfim. Agora, e portanto, não é muito o meu estilo, agora que estou na segunda volta, começar a apontar os defeitos do adversário, digamos assim, para enaltecer o voto em mim. Não me sinto confortável com isso. Não é o meu género. Isso é o que fazem comigo muitas vezes. Foi o que fizeram comigo durante 2 anos. Aos militantes que vão... Agora, a diferença... Que vão sábado às urnas, a pergunta que eu lhe faço é exatamente... O que é que eles têm que escolher entre o quê e o quê? Sim, olha, eu diria uma coisa mais ou menos deste género, digamos assim. Primeiro, o PSD não pode mudar de líder como quem muda de camisa, como assim se costuma dizer. Portanto, não pode, não é, de congresso em congresso andar a trocar líderes. Se for ver, eu sou o 18º, o PSD já teve 18 líderes nestes 40 anos. É o partido que teve mais líderes, sempre a trocar. Bom, e se retirar aquele período muito grande do professor Cavaco Silva, 10 anos, não é? Então ainda, está a ver, a média é mesmo uma coisa terrível. E, portanto, não pode andar a triturar líderes. Se o PSD andar a triturar líderes, o PSD, as pessoas, não é? Os portugueses olham para o PSD, ele não merece a confiança que deve merecer se for, por outro lado, um partido estruturado, tranquilo, calmo, e não anda aqui, de cada vez que há um resultado eleitoral em que o PSD não ganha, é logo um desastre eleitoral, não é? Como eu disse, como eu escrevi ontem. Isto não pode ser assim. Aliás, não era assim no tempo do Dr. Sá Carneiro, por exemplo, não era assim. O Dr. Sá Carneiro perdeu diversas eleições até ganhar uma. Fortes contestações. E isto eu não estou a dizer. Sim. Aliás, o período, quer dizer... Tem alguns aspectos parecidos, só que tem uma diferença muito grande. No tempo do Dr. Sá Carneiro, primeiro, o nível era superior, devo dizer. E por outro lado, o partido não tinha ainda história, não tinha ainda uma cultura própria, andava ainda à procura. E, portanto, havia pessoas que estavam no partido que afinal não deveriam estar, porque da forma como o partido evoluiu, é normal, no início isso foi um bocado normal. Hoje já não é assim, até porque hoje já temos uma experiência muito grande. Era desejável que não se repetisse situações dessas, como aquelas que se repetiram ao longo destes 6 anos. Portanto, aquilo que era a sua pergunta, não queria estar aqui a dizer o que o outro tem de mal, coisa assim, mas não é vantagem. Mas a razão, a primeira razão que eu lhe estou logo a dar, perguntou-me as razões, a primeira razão que eu estou logo a dar é, se nós, de cada vez que vamos a um ato eleitoral e não conseguimos ter mais um voto com o adversário, isto em sentido figurado, se nós temos automaticamente de trocar de líder, nós vamos ter muita dificuldade em construir uma sustentabilidade e uma credibilidade forte perante a opinião pública. Luís Montenegro é a minha opinião. Por isso eu me recandidato, porque se eu achasse
que não é? Dizia às pessoas que me pediram, desculpem lá, isto não tem problema nenhum, tive eu, agora vem outro, isto vai andando. Porque eu acho que isso não é bem Vamos assim. às estratégias. Luís Montenegro diz querer liderar a direita, ou pelo menos um PSD à direita, o senhor diz que quer um país ao centro e um PSD ao centro. Mas não diz o que é que quer dizer com esse centro. Recusa a ideia de ser centro-direita, onde o PSD sempre se posicionou, ou quando fala de centro quer dizer que quer que o PSD seja um partido charneira, tanto pode ter entendimentos à direita como entendimentos com o Partido Socialista. Quando eu falo que o PSD é um partido de centro, não sou eu que falo, não é? Ainda há bocado falei do Dr. Sá Carneiro, é a mesma coisa. Aliás, no tempo do Dr. Sá Carneiro até tinha um pendor um bocadinho mais para o centro-esquerda do que propriamente para o centro, naquela altura. Mas o PSD é tradicionalmente um partido de centro, do equilíbrio. Nem é muito à direita, nem é muito à esquerda. Um partido equilibrado, que é onde estão a maioria dos portugueses. Pronto. Depois nós conseguimos ir apanhar, nesse centro, eleitorado que é um pouco mais do centro-esquerda, que vai trocando connosco e trocando com o Partido Socialista, digamos assim, e com a abstenção às vezes, e vamos também conseguimos também ir buscar o centro-direita. Não é? Por isso é que nós temos digamos, um espectro político muito grande. Vai até ao bloco de esquerda. Hoje o centro vai até ao bloco de esquerda. Ouvimos Catarina Martins dizer que tinha propostas social-democratas. Houve a Catarina Martins dizer, mas não quer dizer que seja assim, não é? Portanto, não admite nunca entendimentos futuros com o bloco de esquerda. Tem dentro do Partido Socialista gente que efetivamente anda mais nessa área. Mas tem muitas pessoas, dirigentes e quadros importantes do Partido Socialista, que estão muito mais à esquerda disso, por amor de Deus, já muito mais encostados ao bloco de esquerda. Estão a uma distância muito grande do PSD. Há outros que estão a uma distância menor. Isso é verdade. Mas alguns estão a distância muito grande. Aí não confundimos, digamos, uma certa ala mais à esquerda do PSD com uma certa ala mais à direita do PS. Pode-se confundir, mas a partir daí há diferenças grandes. Agora, se nós nos encostássemos à esquerda, que não faz sentido nenhum, mas se nos encostássemos à direita, como alguns querem, obviamente, perdendo o centro, perdendo essa componente moderada da sociedade, nós temos muito mais dificuldade em crescer. Repara neste problema. Nós, à nossa direita, se nós quisermos crescer à nossa direita, vamos buscar o quê? Qual é o nosso objetivo? O CDS tem 5 deputados. A Iniciativa Liberal tem 1 e o Chega tem 1. 7 deputados. Quer ir, se conseguir a direita toda tem mais 7 deputados, com 79 mais 7, veja quantos faz. Mas em política não há vazios. Perdendo a liderança ou essa capacidade de federação da direita não está a deixar espaço... Deixe-me só concluir o raciocínio. Portanto, onde nós temos de crescer, efetivamente, é na componente moderada da sociedade e no centro. Não me adianta rigorosamente nada andar aqui a combater o CDS para em vez de 5 ter 4 ou ter 3. Não faz sentido. Ou que a Iniciativa Liberal não cresça de 1 para 2 ou para 3. Não faz sentido. Não faz sentido político, nem faz sentido aritmético. É um discurso que eu não entendo. E por isso o meu discurso e a minha estratégia não é preocupar-me com a direita, mais ainda, se a Iniciativa Liberal crescer um bocadinho e o CDS também, eu não tenho problema. Eu tenho é de crescer. E não tem problema se o Chega crescer também? Eu tenho é de crescer onde estão os votos. E os votos estão aonde? Onde é que os votos estiveram agora? Estiveram mais à esquerda? Então onde é que eu vou buscar? Onde os votos estão? Onde os votos não estão? Eu acho que isto não é um raciocínio absolutamente elementar. Mas está a deixar, no fundo, com mas a crise no CDS, acaba por deixar a direita órfã, não? Desculpe, só não se esqueça. Eu costumo dizer isto porque até parece que só faço isto do ponto de vista aritmético e político. Não, eu faço isto do ponto de vista aritmético, o que eu estou a dizer, mas também por convicção. Porque eu não sou à direita nem sou à esquerda, sou uma pessoa de centro. Há bocado ia-me fazer essa pergunta. Sou mais de centro-esquerda ou mais de centro-direita? Olha, depende. Há áreas da governação onde eu serei mais de centro-esquerda e há áreas da governação onde eu serei mais de centro-direita. Não sou, está a ver? Se me fizer perguntas, na área social serei um pouco mais à esquerda, na área da segurança se calhar sou um pouco mais à direita. Isto, enfim, varia. Acho que sou como o PSD é. Digamos assim, o PSD também é um pouco assim. Há coisas um bocadinho mais à esquerda, dependem mais à direita. Certo é que para além do governo, certo é que para além do governo do Bloco Central, o PSD só foi poder com Cavaco Silva, com um discurso mais à direita e com as ADs, quer a AD de Sá Carneiro, quer depois a AD de Pedro Passos Coelho. Ou seja, apesar de no ADN o PSD não ser visto como muito diferente do Partido Socialista, e nesse sentido esse seu discurso de centro só se impôs quando se demarcou do Partido Socialista. Não. Onde é que, vamos lá ver uma coisa.
referiu agora a governação mais recente, com a presidência do Pedro Passos Coelho na Troika, na altura da Troika. Bom, quer dizer, nem se demarcou do PS, nem deixou de se marcar. Claro que se marcou do PS, mas quer dizer, com o PS atirou o PS atirou com o país para a bancarrota. Aqui nem é um entendimento, nem à direita nem à esquerda atiraram com o país com a bancarrota. Perderam as eleições por fraca e má figura. Pronto, quer dizer, e o PSD substituiu o PS, como é lógico, e pronto, quer dizer, não temos que se andar a distinguir, é da natureza das coisas, não é? Eu faço-lhe a pergunta de outro modo. Sim. A sua necessidade de vincar que o PSD é um partido de centro é uma necessidade tática de se demarcar desse pacismo recente? Não. Aí só tem uma vertentezinha. Não é uma necessidade de marcar. Agora, aquilo que é evidente é que o PSD, quando esteve no governo, no período da Troika, não cumpriu o seu programa. Cumpriu o programa da Troika. Ainda por cima ao programa da Troika, negociado à cabeça pelo Partido Socialista, que era quem teve de chamar a Troika por ter governado da forma como governou, a tirar o país à bancarrota. Isso é uma das coisas também injustas que ainda anda aí na sociedade, é que o PSD, quando esteve no governo, cortou isto e cortou aquilo, e fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro. Mas não foi com o programa do PSD, foi com o programa da Troika, e qualquer governo que lá estivesse, da ponta esquerda à ponta direita, fazia aquilo. Claro que depois há pequenos pormenores, naturalmente, que se pode fazer diferentes, mas aquilo que foi o fundamental da governação, aquilo era o programa do PSD, era o programa da Troika, por responsabilidades do PS, não é? Portanto, e mais além do que é que isto deu? O que é que isto deu? Deu que realmente houve um deslocar para a direita por isto que eu estou a dizer, porque o programa que tínhamos de impor era mais à direita por erros feitos à esquerda e que teve-se fazer o contraponto. Não reconhece a Pedro Passos Coelho uma visão liberal da sociedade? Ele assumia-se como liberal? Reconheço o Dr. Aliás, o senhor criticou exatamente muitas vezes por isso, talvez. Não, assim, é preciso ir ver os arquivos que não têm assim tantos. Há jeito de dizer isso, mas não é verdade. Eu critiquei, eu não critiquei nada. A questão do mais à direita ou mais à esquerda, é evidente que pode fazer um debate, a dizer assim, eu sou ligeiramente mais à esquerda, na média, do que aquilo que é o Dr. Passos Coelho, que será um pouco mais liberal, um pouco mais à direita. Tudo bem, pode ser assim, mas a governação que ele teve de fazer, independentemente daquilo que pudesse ser a sua vontade, foi imposta pelo programa da Troika. É isto. E, portanto, a responsabilidade tem de ser atribuída a esse programa e a quem obrigou a que o país tivesse de entrar nesse programa. Isto também, quer dizer, não é difícil, eu acho que não é nada difícil de entender, mas enfim. Com a direita em crise, o CDS em estado comatoso e o senhor sem querer ocupar essa liderança à direita, está a deixar espaço para André Ventura crescer? Ele que até saiu do PSD, ele era um militante do PSD. Sim, mas não percebo o que é que isso quer dizer, porque já há bocado expliquei. O PSD não quer assumir a liderança à direita. Não percebo bem o que isso quer dizer. À direita, volto a repetir, à direita do PSD há 7 deputados. Não sei agora de cor o que é que isso representa em percentagem de votos. Mas já teve mais, portanto, uma coisa é quando à direita do PSD há, enfim, bastante percentagem de votos. Outra coisa é quando está desta forma. Portanto, se eu, volto a repetir, se o PSD quer crescer, não é à direita, é ao centro, é pela sua esquerda, mas dentro do eleitorado moderado. E na abstenção. Entendimentos com o Chega, o Iniciativa Liberal e o CDS, se for necessário, entendimentos à direita. Admite entendimentos à direita se for necessário. Com o Chega. Sim, isso já disse que sim, com certeza, como é lógico. Eu vou ler uma frase sua de sábado. Se aumentarmos a implantação autárquica, abrirmos o caminho à sociedade e se fizermos uma oposição construtiva, não tenho a mínima dúvida de que vamos voltar a merecer a confiança dos portugueses. A frase é sua, de sábado passado, no discurso da Vitória. São 3 objetivos, permita-me a adjetivação, vagos. Diz aumentar a implantação autárquica, não diz vencer as eleições autárquicas. É um resultado fora do alcance do PSD?
vencer Os essas três eleições? objetivos que eu Vamos digo aí, isso são tudo menos vagos, são muito concretos. Aliás, qual é o seu objetivo para as autárquicas? É um bocado difícil apanhar no meu discurso, seja qual for, qualquer coisa de vago, porque se há virtude ou defeito que eu tenho é ser muito concreto e muito incisivo. Portanto, isso que está aí é muito concreto, muito incisivo e quase mensurável. Porque não defino o objetivo nesta frase relativamente, começou pelas autárquicas, relativamente às autárquicas. O PSD tem 90 e tal câmaras municipais. O PS tem 160. Não é? Isto significa que naquela coisa tradicional, eu quero ganhar a Associação Nacional de Municípios. Portanto, quer dizer que quero ser o partido que tem mais presidências de Câmara. No fundo, é isto que estão a dizer. Esse objetivo é um objetivo muito difícil de atingir, tal é a distância a que nós estamos. Estamos a uma distância. Portanto, depois daquilo que aconteceu. Alcançar uma vitória nas autárquicas, seja qual for o líder do PSD. Possível é tudo, mas depois do vendaval de 2013 e 2017, nós perdemos presidências de Câmara 3 vezes seguidas, em 2009, em 2013 e depois em 2017. Fomos sempre a perder. 2009 um bocadito e depois o que nós sabemos. Uma coisa que foi caindo em 12 anos, não é? Acha que se recupera de repente em 4? Há uma coisa que eu sinceramente não entendo. Portanto, mas eu não está a ser verdadeiro o seu adversário quando diz que o PSD tem de ganhar as próximas autárquicas. Sou muito diferente do comum das pessoas na política e tenho consciência disso e não mudo, nem quero mudar. Quer dizer, eu posso chegar aqui e dizer assim, votem em mim porque eu vou ganhar as autárquicas, vou ganhar a Câmara de Lisboa e a do Porto e disto e daquilo e daquilo outro. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer... As pessoas votam em mim apenas porque eu digo que vou ganhar, quer dizer, agora, outra coisa é ter um discurso consciente e dizer o que eu tenho dito, que é, depois de 12 anos em perda, não é? Em que nos grandes centros urbanos nós tivemos percentagens de 10% e 11% e 13% e 14%, percentagens deste género em grandes centros urbanos, nós temos de dar a volta a isto e, portanto, temos de voltar a ter a percentagem que nos cabe. Nuns casos dá para ganhar, noutros casos não dará para ganhar, mas dá para ser uma oposição forte. Não é ter em um vereador em 10, ou um vereador em 13, ou 2 vereadores em 17. Portanto, qual é o seu objetivo para as próximas autárquicas? O próximo objetivo para as autárquicas é, a forma como eu tenho dito nas sessões mais do que eleger muitos presidentes de Câmara, é dito de outra forma e explico-lhe já porquê. Eleger muitos vereadores. O que é que isto quer dizer? É mais ambicioso eleger muitos vereadores, porque assim, em algumas câmaras elejo tantos vereadores, também elejo o presidente. E nas outras onde não consigo ganhar, não fico reduzido a uma posição pequenina. Volto a ser uma oposição forte, volto a ter uma presença forte. Portanto, nós temos de eleger muitos vereadores porque, digamos, a reboque, entre aspas, vêm os presidentes de Câmara, os presidentes de Junta de Freguesia, as presenças na Junta de Freguesia. E, portanto, nós temos de reforçar fortemente a nossa implantação autárquica. O que é fortemente? Lá vamos nós outra vez, como pode ir para 8,5 e para 8,1. O que é fortemente? Olha, ganhar mais 2 ou 3 não é fortemente, não é? Ganhar 40, que é mais ou menos o que seria preciso, penso eu, para se conseguir a Associação Nacional de Municípios, era fortíssimo, não é? Ganhar 10, ganhar 20, é melhor ganhar 20 do que 10, é melhor ganhar 25 do que 20. Nossa, quando o seu adversário isto com toda a sinceridade. Se quiserem de outra maneira, vou ganhar tudo e mais alguma coisa. Quando o seu adversário diz que o PSD tem de ganhar as autárquicas, está no fundo a querer enganar o eleitorado ou os militantes do PSD? Não. Criando uma falsa expectativa? Não, porque o militante é livre de votar e de acreditar ou não acreditar. Nós o partido já tem mais de 40 anos, pessoas já andam cá há muitos anos, têm a maturidade suficiente para saber descodificar aquilo que cada um diz. Portanto, cada um é livre de dizer como quer. A oposição construtiva é também uma das outras, um dos outros objetivos que estabeleceu no sábado. Quer dizer que vai esperar que o Partido Socialista perca as eleições, que o país se canse do Partido Socialista. Isto para citar um comentador deste fim de semana, está disponível para viabilizar o Orçamento de Estado de 2021? Isto tem-se degradado muito, a vida política tem-se degradado muito e
é ao nível enfim, do comentário, ao nível dos partidos, é uma coisa horrível. O senhor não tem nunca uma opinião pública ou publicada favorável. Porquê, já agora? Repare nisto. Não, deixe estar lá a sua pergunta, a sua primeira pergunta. A sua primeira pergunta era... não temo... Oposição construtiva significa que vai esperar que o Partido Socialista perca as eleições. Já viu bem, quer dizer, realmente estava a fazer a pergunta porque há muita gente a dizer isso. Mas já viu bem a mentalidade que está por trás de uma coisa destas? Quer dizer, que o partido da oposição, seja ele qual for, tem de estar na política para destruir o outro, a ver se tira do outro para ir ele para lá. A oposição serve o país tal como serve o governo. O governo com dadas circunstâncias, mas nós na oposição não somos inimigos do país. Aliás, na política não deve haver inimigos, deve haver adversários. E, portanto, eu como oposição devo ser construtivo, devo ser a favor do país. Isso não quer dizer que não é combativo e que só vai para lá quando o outro cair, porque aponta os erros ao outro, aponta os defeitos ao outro, aponta as falhas ao outro, mas numa lógica construtiva. Se eu vou ali a um sítio e digo que determinada coisa está a funcionar mal, tenho de o fazer na lógica construtiva, que é para ela começar a funcionar bem. Não é o quanto pior, melhor. Mas a verdade é que hoje na política as pessoas têm, muita gente tem esse sentimento. Nós estamos na oposição para viabilizar mas o Orçamento de Estado de 2021. Ao contrário também é assim. Quando estamos nós no governo, o PS também faz a mesma coisa. Eu acho isto uma coisa semi-incivilizada. Se faltar o apoio do PSD se faltar o apoio ao PS para a próxima viabilização do Orçamento de Estado, o PSD está disponível para estender essa mão? Isso é um fantasma que agitam em sede de eleições internas para dizer assim, bom, ele é amigo do PS, ele quer ser vice-primeiro-ministro. A quantidade de coisas que já disseram, não é? Veja bem, e continuam a dizer, apesar depois da prática ir mostrando sempre o contrário. Eu, para ser contra o PS, mas mesmo contra, o PS ainda não apresentou o orçamento, eu já devia estar a dizer que era contra, que não interessa. Porque se eu espero pela apresentação do orçamento, analiso o orçamento e digo que voto contra, com base em argumentos depois de ter estudado, é frouxo, enfim, por amor de Deus, não é? Aritmeticamente tudo é possível, apesar da distância que desdenhou do seu adversário. Nas últimas horas as redações foram bombardeadas de um lado e do outro, com declarações de apoio de gente que esteve ao lado de Miguel Pinteluz na primeira volta. Uns vão para Luís Montenegro, outros vão para si. Foi mesmo uma maçada a existência da candidatura de Miguel Pinteluz? Não, eu até disse como eu disse na brincadeira. Também disse na brincadeira, para esta gente que leva isto tudo muito a sério, se calhar a brincadeira toma porque eu até disse na brincadeira, o Miguel Pinteluz obriga-me a ir à segunda volta, eu não lhe devia perdoar, mas perdoo. Até dito na brincadeira, porque as pessoas não têm o sentido do humor, nem isto entendem. Não, na brincadeira, ele tem o direito a se candidatar, como havia outros que também tinham o direito a se candidatar, mas não tiveram força, não tiveram apoio nem força. Do outro lado houve uma divisão. Do outro lado acabou por haver uma divisão e, portanto, se somássemos os resultados de Montenegro mais Pinteluz, provavelmente estaríamos hoje a escrever outra histua, ou não? Não lhe deu jeito essa candidatura. Só falta essa. Isso é como aquela outra leitura, não é? Que o Montenegro fez na noite. Estão mais os que votaram pela mudança do que contra não sei o quê. Bom, havendo uma segunda volta, é lógico que aritmeticamente dá isso. Não era tão linear, eu não era tão linear a fazer essa leitura, a dizer que ali aqueles 0,56% que faltaram, que era exatamente aquilo que ditaria uma vitória do meu principal adversário, se não tivesse havido o outro adversário. Não, isto não é assim. O seu caminho é congregar adversários, como prometeu no sábado, atirá-los para fora de jogo, como foi fazendo até aqui. Na véspera das primárias, por exemplo, prometia guerra às distritais que não estavam consigo. Não foi nada disso. Não? Não foi nada disso. Canturpam tudo. Guerra às distritais, que não estão comigo? Que não estavam Jesus. As pessoas estão desinformadas de uma forma... Não. Então o que é que disse? Esclareça-nos. O que eu disse, mais do que uma vez, é que eu quero lançar
o Conselho Estratégico Nacional, que é abrir novos espaços de militância dentro do PSD, para que os portugueses, entrando para o PSD, se interessam muito por problemas de educação, têm um espaço onde militam no setor da educação, se for saúde é saúde, se for agricultura é agricultura, se for economia é economia, se for segurança social é segurança social, para que as pessoas possam entrar para o partido e debater aquilo que mais lhes interessa e não andar só nesta coisa de troca de lugares, nesta coisa em que se transformaram os partidos. E o que eu disse foi, houve distritais que fizeram bem, houve distritais que fizeram assim, mas pronto, lá escapa, e houve distritais que não fizeram porque não quiseram e até quiseram boicotar. Agora, essa guerra eu compro, passo por cima e vou fazer eu diretamente. A ver a diferença entre o que eu disse e aquilo que depois querem que eu tenha dito para atacar. É quase que, como dizia a Margaret Thatcher, quer dizer, se eu agora, pondo isto aqui ao nível do lugar, se me vir a caminhar sobre o Rio Tejo, os meus adversários dizem que foi porque não sei nadar, não é? Se vencer as eleições, vai continuar a acumular com a liderança do grupo parlamentar? Não. Isso eu já disse, logo à entrada. Claro que isto não é dar o Congresso e muda logo, mas a seguir ao Congresso eu vou fazer eleições e mudar e saio de líder parlamentar, independentemente de eu ganhar ou perder. Isso quem quer ver como o seu sucessor na bancada? Adão e Silva? A seu tempo se vê, não é? Adão e Silva, que no fundo já está a ocupar um pouco esse... Adão e Silva é dos mais experientes e é o primeiro vice-presidente da bancada. Pronto, mas vamos ver. Mas foi mais fácil coordenar Rio com Rio nestes últimos tempos em que esteve à frente da bancada e ao mesmo tempo a acumular a liderança do partido? Repare, está-me a dizer porque sou líder parlamentar, mas eu não era deputado, agora sou deputado. Basta que o presidente do partido seja deputado, que logo o entrosamento com o grupo é mais fácil, independentemente de ser ele o líder ou não. E a pergunta de quase $1 milhão, quem é o seu sucessor na liderança do partido? Quem é o seu Delfim? O senhor disse que queria preparar um sucessor. Eu não disse que queria preparar um sucessor. O que eu disse é que, ganhando, e se eu não chegar a primeiro-ministro, tenho duas tarefas. Uma é chegar a primeiro-ministro e outra, digamos assim, que para a eventualidade de não chegar, está a ver, eu não estou aqui a dizer eu vou chegar de certeza absoluta. Eu não sei, eu quero chegar, luto por isso e depois tem de se ter esta humildade, acho eu, mas enfim. Portanto, se não chegar a primeiro-ministro, sai da liderança. Ao mesmo tempo em que faço esse trajeto, deve ser feito um trajeto paralelo, digamos assim, em que se preparam pessoas para poder suceder. Não é também não serão 10, que isso é difícil. Quem é o seu Delfim? Hã? Quem é o seu Delfim? Quem Neste gostaria? momento não tenho. Rui Rio ficou a 0,5% de reconquistar a liderança do PSD. Sábado é a segunda volta contra Luís Montenegro, também convidado para vir à Antena 1 aqui neste espaço das 10. Esta é uma entrevista que pode recuperar na página da RTP. Bom dia.